Olá, pessoal. Eu começo a minha fala com uma pergunta e uma provocação também para vocês. Quem são vocês quando ninguém está olhando? Não quando vocês estão naquela reunião importante, estratégica, para tomar uma decisão, ou quando estão naquele processo de avaliação de performance, de desempenho, ou fazendo aquelas belas postagens para as suas redes sociais. Eu pergunto, quem são vocês quando vocês estão consigo mesmo, no silêncio, com seus medos, com as suas angústias, com as suas frustrações, ansiedades? Confesso que essa pergunta ela me assolou durante muito tempo, mas também me ajudou a me inspirar, a pensar num conceito que eu trago para vocês hoje, que são as competências da alma. Eu posso afirmar para vocês que eu tive uma carreira de sucesso. Trabalhei em grandes organizações, todas multinacionais, fui C-level, respondendo sempre aos presidentes das empresas onde eu atuei como executivo, tive bons cargos, excelentes resultados, reconhecimentos, bons salários. Quem olhava de fora, uau, olha só! Mas às vezes aqui dentro, parecia que as coisas não se encaixavam. Parecia que tinha um vazio. Principalmente porque durante esses 36 anos da minha carreira, eu vi muitos líderes exaustos. Eu vi pessoas adoecendo. Eu vi gente brilhante esmorecendo. E aí eu me perguntava, é isso? Vencer e ter sucesso? É isso? Eu não aguentava mais não poder ser eu mesmo para agradar aquelas pessoas com quem eu trabalhava. Eu não aguentava mais ter que usar máscaras no meu dia a dia. Muitas vezes armaduras, escudos e até espadas para conseguir terminar um dia de trabalho. A gente aprende no mundo corporativo sobre processos, sobre planilhas, ferramentas, métodos, mas nem sempre nos ensinam sobre emoções, sobre sentimentos, sobre vida. E isso começou a mexer dentro de mim. Até que eu passei por uma experiência, que eu digo que foi antropológica. Tive a oportunidade de participar do quadro Chefe Secreto. E aquilo foi mais uma transformação na minha vida. Eu saí lá do executivo, do número 1 da área de gestão e pessoas, ligado ao presidente de um grande grupo organizacional, para ir lá para o chão de fábrica como auxiliar de produção, trabalhando no 3º turno. Eu comecei a minha vida profissional no chão de fábrica, fui inspetor de qualidade, inspetor de solda. E aquilo foi uma mudança muito grande. Eu criei um personagem, onde eu batizei ele de Joaquim Nabuco. Joaquim, em nome ao meu amado pai, seu Joca, e por eu acreditar na liberdade, eu homenageei esse grande abolicionista que foi Joaquim Nabuco. Eu também coloquei uma tala na minha perna para simular uma pessoa com deficiência. Porque há muitos anos eu luto com a inclusão de pessoas com deficiência na indústria. E eu queria entender como os operários no chão de fábrica e até a própria empresa estava preparada para fazer uma inclusão de forma verdadeira e genuína. Eu pensei, e eu sempre falei isso dentro das organizações. As empresas onde eu trabalhei, eu dizia, nós estamos proibidos de contratar pessoas com deficiência. Como assim, Leandro? Tu não falou que valoriza a inclusão? Nós temos que contratar pessoas. A deficiência tem que ser vista como uma característica daquela pessoa.
alta, magra, gorda, cabeluda, careca, cega, surda ou paraplégica. Foi aí que o Joaquim Nabuco foi para a fábrica. E ali não tinham cargos, não tinha crachá, não tinha status. Era ser humano com ser humano. Ali eu encontrei pessoas com histórias não contadas, com muitos sonhos engavetados, mas com vontade de evoluir, de crescer, e pessoas maravilhosas. Gente que amava aquilo que fazia, que dava nome para a máquina onde trabalhava. Um chamava a sua máquina de Tatá. A outra dizia assim: estas máquinas são como minhas filhinhas. E assim ela cuidava e tratava aquelas máquinas com todo o carinho. O outro cuidava do Joaquim Nabuco para que ele não se acidentasse. Enquanto o outro, que fazia uma peça de segurança para um veículo, ele dizia assim: eu tenho que fazer essa peça com qualidade 100%. Porque já pensou se essa peça quebra e alguém se acidenta? Como é que eu vou deitar com a minha cabeça tranquilo no travesseiro? Olha só. O outro, que era uma pessoa com deficiência, que omitiu essa informação, porque ele disse o seguinte: eu cansei de ser tratado como coitadinho nas empresas onde eu trabalhei como PCD. E eu queria era mostrar quem eu sou, por quem eu sou, e não pela minha deficiência. Tudo isso começou a mexer muito com a minha cabeça. E aí eu percebi que liderança, gente, não é posição, é presença. Que não é comando, é cuidado. E não é controle, é conexão. Mais uma vez, essas coisas borbulhavam dentro de mim. Até que eu comecei a participar do movimento do capitalismo consciente. Fui embaixador, fui apoiador, e me convidaram para participar do início da filial do capitalismo consciente aqui em Santa Catarina. Ali eu participei como conselheiro, eu fui co-líder, aprendendo sempre, e me conectei com pessoas maravilhosas, espetaculares, que acreditavam na mesma coisa que eu acreditava. Que as empresas podem prosperar sem perder a sua alma. Que lucro é consequência e não propósito. Que as empresas podem continuar crescendo cuidando das pessoas. Eu entendi que é uma condição vital para as organizações, e elas podem e devem ajudar como instrumentos de cura e regeneração, e não de medo, de sobrevivência e até de adoecimento. Eu comecei a estudar sobre alguns autores que me mostraram que consciência é estratégia, que os valores são a base e que cultura é, sim, um diferencial competitivo. Mas quando eu olhava tudo aquilo, eu falava: meu, está faltando colocar isso no dia a dia, lá no chão de fábrica, naquelas decisões difíceis, naquelas reuniões pesadas, nos conflitos, na pressão. E aí mais uma pergunta veio à minha cabeça: o que sustenta um líder quando tudo começa a balançar? E a resposta não está na técnica, no seu currículo. Ela está na sua consciência, na sua espiritualidade, na sua presença e na sua vontade. Eu estudo filosofia há quase 18 anos. Isso fez com que eu me conectasse muito comigo mesmo e principalmente com a minha espiritualidade. E aí eu comecei a perceber pessoas, o padrão de comportamento dessas pessoas, principalmente líderes que faziam um ambiente de trabalho extraordinário. E eu percebia que essas pessoas tinham atitudes e praticavam virtudes no seu dia a dia que não eram comuns dentro do mundo corporativo. Virtudes como compaixão, gratidão, generosidade, humildade, tolerância que tanto nos falta nos dias de hoje, e perdão. Eu pensei, isso não são soft skills, muito menos hard skills. E foi aí que eu batizei essas e outras competências de soul skills, que são as competências da alma, onde a gente junta as três, que são as hard skills, as competências técnicas, as soft e as competências comportamentais, de saber se relacionar,
E as competências da alma para que a gente possa saber ser. Isso tudo me conectou com um conceito que eu chamei de líder com alma. Que não é um líder perfeito, mas é um líder consciente. E não é um líder fraco porque aplica essas competências, mas é um líder inteiro. É aquele que entende o eu comigo mesmo, o eu com os outros e eu com o mundo. É aquele que sabe que liderar, antes de liderar os outros, eu tenho que liderar a mim. Antes de pensar em mudar sistemas, eu tenho que mudar consciência. E antes de buscar resultado, eu tenho que cultivar sentido. Nós não precisamos de mais chefes. Nós precisamos de guardiões de humanidade. De pessoas que acreditam que nós podemos falar de amor e gratidão dentro das nossas organizações. E tudo isso, essa mudança começa com cada um de nós que está aqui dentro. Se eu posso fazer um pedido para vocês nesse dia, levem para a vida de vocês essas duas palavrinhas. Essas palavras mudaram a minha vida. Amor e gratidão. Eu digo assim, ó, é só com amor que a gente vai transformar o nosso mundo, gente. Não tem outra forma. E não tenha vergonha de amar, de falar para o seu amigo que você o ama. E de agradecer todos os dias pelas coisas que acontecem na sua vida. Boas ou ruins. Então, onde você estiver, inspire amor, exale gratidão. Inspire gratidão e exale amor. Eu sei que não é fácil, mas aí eu lhe faço mais um pedido. Compartilhe o amor, porque infelizmente de dor e sofrimento no nosso mundo já está cheio. Eu apanhei muito dentro das empresas onde eu trabalhei por falar de amor, mas não me arrependo nem um minuto por tudo que eu passei e consegui, porque os resultados foram extraordinários. Você acredita que pode ser um líder com alma? Eu lhe faço um desafio. Cuide de si. Ame ao próximo. E transforme seu mundo. Gratidão.